Prezados ouvintes do podcast RJ em Debate. No episódio de hoje, o deputado estadual Luiz Paulo falará sobre sua prática de registrar, antes de iniciar uma campanha eleitoral, os seus compromissos de mandato. E não foi diferente nessa eleição, quando no mês de setembro, antecedendo a eleição realizada em 2 de outubro, registrou no 6º ofício de registro de títulos e documentos o seu decálogo que norteará seu 6º mandato. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Mais uma semana começando e vamos para mais um bate-papo com os nossos tão fiéis ouvintes, né? Bom, primeiro, cumprimentar todas as nossas ouvintes e os nossos ouvintes. Mais esse podcast, o 87º podcast. E é sempre bom a gente trocar com todos aqueles que nos ouvem e nos acompanham. E o tema proposto de hoje são os nossos compromissos registrados em cartório, no 6º ofício, sobre aquilo que nós vamos continuar a efetivar no nosso mandato na próxima legislatura, nos próximos 4 anos. E não será difícil honrar esses compromissos, porque, ao longo dos nossos mandatos e das nossas próprias vidas, nós temos já compromissos assumidos e que praticamos no nosso cotidiano e permeados pelas propostas que vamos continuar a discutir a partir do compromisso número 1 no dia de hoje. Compromisso número 1, decálogo. Deputado, como eu já falei aqui para os nossos ouvintes na introdução, no episódio de hoje a gente vai tratar sobre alguns dos seus compromissos que foram registrados. Compromissos esses que já o acompanham ao longo de toda a sua trajetória na vida pública. No dia 25 de outubro, deputado, comemoramos o Dia da Democracia. E ao analisar o seu primeiro compromisso de mandato, nós já encontramos logo no primeiro item, logo de cara, diz o seguinte: lutar para que sejamos um Estado democrático de direito, onde a República e a Federação sejam mais que rótulos. Nos fale um pouco, deputado, sobre a importância dessa luta para o nosso país nesse momento que a gente está vivendo. Pedro, esse é o tema central, a luta pelo Estado democrático de direito. Se a gente pesquisa dada nos jornais de circulação do nosso país, verificou-se que 75% da população brasileira, na presente data, seria defensora do Estado democrático de direito. Para mim, isto é um ponto de honra. Eu comecei a minha vida pública, minha vida enquanto estudante de engenharia, na luta pela democratização do país. Porque, em 1964, houve um golpe militar e, a partir daí, de março de 64, o processo democrático brasileiro ficou profundamente tisnado, interrompido. E, exatamente a partir daí, começamos essa nossa luta pelo Estado democrático de direito, e 2 décadas depois começou a ser reimplantado nesse país e se consagrou com a promulgação da Carta Magna, que é a nossa Constituição de 1988. E nesse dia 25 de outubro se comemorou o Dia da Democracia. E o defensor da democracia, nós defendemos intransigentemente que não haja
orçamento secreto, porque a Constituição e a democracia preza pela transparência. Orçamento secreto com dinheiro público só em regime de exceção. Isso não é típico de democracia. Também nas democracias, nós temos que preservar aquilo que é o cerne da democracia, o Estado laico. O Estado laico é um Estado que não tem religião, que, ao contrário, preza a liberdade de todas as religiões, sem exceção. Garante o pleno funcionamento de todas as profissões de fé, mas não tem formalmente uma religião. E o que a gente vê hoje são templos religiosos, não todos, mas uma parte significativa, fazendo campanha política eleitoral para a presidência da República. Isto não é típico de um Estado democrático de direito. Veja a crítica mundial que é feita ao Estado talibã, um Estado religioso. Lutar pela democracia e comemorar o Dia da Democracia é lutar contra todos os preconceitos. Preconceito contra a mulher, preconceito social, preconceito racial, o preconceito religioso. Esse é um princípio basilar da democracia. Ora, eu estou insistindo nesse tema porque nós estamos à vésperas de uma eleição presidencial. E a gente tem que lutar e fazer as nossas escolhas sempre com a ótica de preservar a democracia. Deputado, ainda no primeiro compromisso, o senhor nos fala em respeitar a coisa pública e também fala sobre o Pacto Federativo. E aí vou deixar já a primeira pergunta. Como o senhor vê essa questão? E mais, eu queria que o senhor explicasse também para os nossos ouvintes, que não são familiarizados, muitos não estão ainda familiarizados com o termo, o que significa Pacto Federativo? Bom, vamos lá. Primeiro, em relação ao compromisso de respeitar a coisa pública. O que é respeitar a coisa pública? É agir com correção e competência na administração pública, fazendo com que os recursos públicos sejam investidos para se buscar um estado de bem-estar social, que a prioridade seja educação, seja saúde e assistência social, entre tantas outras, mas essas três passam a ter a prioridade absoluta num país que tem uma desagregação social, uma injustiça social muito grande. O respeito à coisa pública não vem ocorrendo nos tempos atuais, principalmente na gestão da presidência da República. Onde há respeito à coisa pública, se existe orçamento secreto, emendas de orçamento, que você não sabe quem foi o autor, nem para onde foi, se está sendo controlada, como foi gasta, que benefício trouxe para a população. É um profundo desrespeito à coisa pública. Como também o é usar recursos públicos em período eleitoral, né, quando jamais existiam previsões claras para isso. A medição dos recursos não é o retorno e o bem-estar social.
será, neste momento, medir quantos votos vai dar para o candidato oficial da União. Então, isto é o respeito à coisa pública. E o que é o Pacto Federativo? A República Brasileira está definida no artigo 1º da Constituição da República. Nós somos a República Federativa do Brasil. O que é uma república federativa? É a junção harmônica, respeitosa, solidária da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que são entes autônomos, mas trabalham em consonância. E essas regras estão pactuadas na Constituição. A federação não é cada um olhando o seu umbigo e se tendo na linha do horizonte perdido, né, essa solidariedade federativa. Então, quando a gente coloca que tem que repactuar a federação, começa pela distribuição dos recursos, onde a União leva, por exemplo, em relação do Rio de Janeiro, tudo que aqui é arrecadado, 90% vai para a União e 10% retorna para o Estado do Rio de Janeiro. Que pacto federativo é esse? E ainda me assusta mais de ver o candidato afirmar no debate, como afirmou, recursos a serem investidos na área da assistência social virão da reforma tributária. O princípio basilar da reforma tributária é ter um imposto único e redistribuir esses recursos para que estados e municípios ganhem mais. Se o dinheiro virar de lá, já está aí o candidato afirmando que, possivelmente, ele vai querer ganhar mais do que já ganha hoje, né? Então, respeitar o Pacto Federativo é ter esse conceito de nação, né? Todos têm que estar irmanados, que os objetivos são comuns. E não é isso que a gente tem visto, e aí, para ser sincero, Pedro, nos tempos atuais, mas que já vem de muito tempo, né? Então, não é essa questão uma questão nova, mas é urgente fazer uma repactuação do que seja a nossa federação. Perfeito, deputado. O senhor acabou de falar agora sobre autonomia e harmonia entre União, Estado, município e Distrito Federal. Isso é algo que o senhor ressalta sempre e agora reafirma em seu compromisso, essa importância da independência e da harmonia entre os poderes constituídos. O senhor acredita que isso vem acontecendo aqui no nosso país e aqui no Rio de Janeiro, nosso estado? O senhor acha que essa independência, essa harmonia, ela é respeitada? Primeiro, Pedro, essa harmonia está sendo profundamente desrespeitada a nível federal. Quando o presidente da República faz seus pronunciamentos, tenta amedrontar, diminuir, achincalhar o Supremo Tribunal Federal, que é a instituição maior do sistema judiciário, aí já se vê um desrespeito profundo, né, à harmonia e independência dos poderes. Quando o presidente da República vem a público em campanha, e muitos dos seus seguidores assim procederam, vai aumentar o número de ministros do Supremo para ter o controle daquela corte, para nomear a maioria, isso é um profundo desrespeito à Constituição, como também é
em relação à independência e harmonia entre os poderes. O poder deve controlar o outro. E ainda mais, porque quando o presidente da República encaminha uma mensagem para o Poder Executivo, criando um orçamento secreto, já previamente combinado, e, a partir daí, diz respeito ao princípio da transparência, consegue construir a maioria do Congresso Nacional, evidentemente, o Congresso Nacional é o poder legislativo, também é um desrespeito à Constituição, à independência e harmonia entre os poderes. E, evidente, que isso se repete em outras cidades federativas. E o Rio de Janeiro não é exceção. Deputado, nós estamos na última semana antes do segundo turno das eleições. Qual o grande desafio que se coloca para os eleitores nesse momento decisivo, nesse momento final de campanha presidencial? Eu fui bastante claro, né, no desenvolvimento do podcast. Nós estamos num momento decisivo. Ou vamos nos alinhar àqueles que veementemente defendem a democracia, ou vamos votar naqueles que optam por estados ditatoriais. Então, como eu sou um defensor intransigente do Estado democrático de direito, a minha opção vai ser votar 13. Deputado, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate. Esse que foi o de número 87. Aproveitando para sempre agradecer aos nossos ouvintes pela audiência, pela participação semanal em nosso programa. Lembrando também aos nossos ouvintes, se vocês quiserem acompanhar o mandato do deputado através das redes sociais, é o Facebook Deputado Luiz Paulo, o Instagram Luiz Paulo_DEP e o WhatsApp, que é o 21 99514 5678. E para você, ouvinte, que queira acompanhar cada discurso, cada posicionamento do deputado, você pode ainda assistir às sessões ao vivo pelo YouTube e no canal da TV Alerj. As sessões ocorrem toda terça, quarta e quinta, com seu expediente inicial começando às 14 horas e as votações às 15 horas. Então, acompanhem. E vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo. A bola fora desta semana vem novamente da gestão federal. E às vésperas das eleições, entra no que a gente pode subentender uma verdadeira compra de votos, pois, através da Caixa Econômica Federal, houve liberação de empréstimos consignados em cima de benefícios sociais que as pessoas estão conseguindo. São milhares e milhares de pessoas que, sufocadas, recorrem a esse empréstimo sem ter renda para poder pagá-los, respondendo a um aceno tipicamente eleitoreiro do governo. Claro que uma atitude como esta do governo federal só fará aumentar o endividamento dessas famílias. É um verdadeiro absurdo o abuso do uso da máquina pública e um total descompromisso com políticas públicas sérias que pensem realmente no bem-estar social da população. E tudo isso que estou aqui afirmando na bola fora
já moveu o Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas da União, que está inquirindo a Caixa Econômica Federal sobre esse tema. A bola dentro de hoje vai para o nosso querido Jardim Botânico, que celebrou 200 anos. 200 anos de estudos científicos da nossa flora brasileira. Tal comemoração se deu no período de 19 de outubro e se estendeu até 23 de outubro. Todas as senhoras e os senhores sabem, o Jardim Botânico foi fundado em 1808 pelo Dom João VI e é considerado pelos historiadores da ciência uma primeira instituição científica do nosso país. Naquele ano de 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, Dom João criou o Horto Real. Mais tarde, foi denominado de Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Este evento de comemoração das datas de criação do Jardim Botânico vem ocorrendo desde 2004. E o tema proposto nessa edição buscou uma reflexão sobre o processo histórico da independência do Brasil na construção e desenvolvimento da nação brasileira. Vale a pena, caro ouvinte, visitar e revisitar o Jardim Botânico e conhecer toda a sua biodiversidade. E também desfrutar de um espaço público, de uma área verde extremamente gratificante.